tenho sido desafiado pela Igreja do Morumbi a fazer parte desse projeto de imaginar missões, começando onde você está e terminando onde Deus quiser. Amém? Missões é isso. No dia que você veio para Jesus, começou a tua caminhada e a missão de Deus está sendo feita através da tua vida, da minha vida. Nós estamos aqui, nós somos uma igreja missional, não missionária. A igreja missionária, ela simplesmente identifica o missionário, dá o dinheiro, ele vai, faz o trabalho, de repente ela nem está aí para o que ele está fazendo. Mas a igreja missional, ela é uma equipe. Todos nós somos uma equipe. Todos nós fazemos parte do Missio Dei, da missão de Deus. Deus, é aquilo que o pastor Paulo estava dizendo aqui, Deus tem uma missão para a sua igreja. E aí todos nós entendemos qual é o nosso pedaço nessa missão. E somos parte desse processo de Deus em querer abençoar a nossa cidade, abençoar o nosso país, abençoar o mundo. Isso nós fazemos através de bons empresários, honestos, justos, nos seus negócios. Nós fazemos com bons estudantes, com bons profissionais. Nós fazemos com todos aqueles membros que fazem parte do corpo de Cristo, que saem todos os dias pela manhã da sua casa para cumprir a missão de Deus no dia a dia. Você não está nesse mundo para ser feliz sobre as bases que esse mundo te dá de felicidade, sobre felicidade. Você está aqui para servir de honra e glória para o nome do Senhor. E quando o Senhor está em nós, qualquer coisa que você está fazendo, Ele está sendo glorificado. É isso que Ele quer. Uma igreja missional, ela faz, sem ninguém pedir. E às vezes, irmãos, eu quero mencionar aqui o livro de Lucas, porque eu queria falar sobre o manifesto de Jesus, o que é o verdadeiro evangelho que Jesus pede que eu e você entendamos e pratiquemos. Eu gosto do livro de Lucas, porque Lucas, ele é um médico detalhista. Ele passa por cima de eventos e vai naquilo que ele quer demonstrar no seu livro, que é o quão Messias é Jesus Cristo. Que ele é o Messias que foi profetizado desde os primórdios. Que ele cumpre todas as profecias que haviam sido ditas sobre ele. É interessante que eu às vezes fico vendo alguns homens, lendo sobre alguns homens, como William Carey, que fez uma transformação muito grande na sua época, né? Com a palavra de Deus. Eu leio sobre Martin Luther King, um homem que começa um movimento dos direitos civis dentro dos Estados Unidos. E esse camarada diz algumas frases que ficaram memoráveis aí na história para a gente pensar, né? E eu ficava imaginando, puxa, mas aonde está a igreja? Porque parece que só esses homens, ele era um pastor, Martin Luther King, ele era um pastor, se levantava e falava algumas coisas que tinham mais a ver com uma teologia bíblica que era mais relacionada com o público, mais relacionada com as situações que aconteciam no dia a dia da sua cidade, do seu país, do que propriamente as doutrinas. É interessante que eu sou muito ligado às doutrinas, mas às vezes eu fico só na doutrina, às vezes eu fico muito acadêmico, às vezes eu quero simplesmente fazer, lógico, a doutrina é importante, porque ela me diz como eu devo viver. Mas se eu não tomo cuidado, isso se torna um academicismo maluco. E eu fico pensando que, de repente, o que eu conheço é suficiente. E isso é suficiente só para mim. Aí eu ficava me questionando, por exemplo, por que Hitler chega na Alemanha e faz o que ele fez, o berço da Reforma, onde as pessoas conheciam o que o poder de Cristo era capaz de fazer em toda uma sociedade na Europa. Eu tive
na igreja de Zwinglio, lá em Zurique. Fui visitar essa igreja, é muito interessante. Você hoje vê uma igreja que é um mausoléu, não tem ninguém, mas aquele homem foi o precursor do evangelho para praticamente todo aquele lado da Europa. Ele traduz a Bíblia para o idioma e coloca a Bíblia nas mãos do povo, e o povo lendo começou a descobrir que Deus estava interessado numa teologia bíblica pública. E isso criou conflitos de interesses políticos, econômicos, sociais dentro de toda a Europa. E um homem chamado Erwin Lutzer, ele escreveu um livrinho, Os 30 Mitos, que os americanos acreditam e que não é verdade. E um dos pontos desse livro, ele queria fazer uma viagem e se encontrar com um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Aí ele vai até a Alemanha, e quando chega lá, ele se encontra com um velhinho sobrevivente e pergunta: onde estava a igreja, o berço da reforma, quando Hitler apresenta o seu projeto de domínio e a criação de uma raça pura? Sabe o que o velhinho disse? A igreja estava preocupada com as suas picuinhas internas, seus programinhas, e se esqueceu de fazer uma leitura do que acontecia do lado de fora. Uma teologia bíblica do que acontece no dia a dia é muito importante, como praticar esse cristianismo. E sem dúvida, queridos, eu e você estamos praticando esse cristianismo que Deus quer, sem perceber. Nós precisamos verbalizar isso. Mas, por exemplo, uma pessoa que conhece a graça, uma pessoa que começa a ser transformada, uma pessoa que começa a ver Cristo na sua vida, modificando as coisas. Você era rude, agora você é dócil. Você não era generoso, agora você é. Essa pessoa, quando ela sai para qualquer lugar na sociedade, ela começa a implementar valores novos, valores que têm a ver com a tua fé. Isso é a missão de Deus sendo levada a cabo na sociedade. O que nós precisamos é, de repente, pararmos. Por isso que eu gosto de igreja como a sua, pastor como o seu. Eu estou pensando já em começar a conversar bastante com Paulo depois dessa reunião aqui. O que nós podemos fazer juntos pelo reino do Senhor? Amém? Eu tive no CONSEG, o Conselho de Segurança aqui da região, 527 meninas de 14 a 16 anos não sabem quem é o pai dos seus filhos, do seu filho. Isso significa que os pancadões que existem aqui ao nosso redor têm criado, irmãos, um mundo totalmente diferente do nosso. Fiquei sabendo também que o reduto do PCC é Paraisópolis, tema da nossa próxima novela da Globo. E ali está o lugar onde se faz todo o julgamento daqueles que vão morrer pelo tráfico de drogas. Muito bem, abra sua Bíblia. Eu gostaria de ler um texto que Jesus se levanta, Lucas, ele pega esse aspecto da vida de Jesus, vai provar que Jesus é o Messias, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que vem para causar um reboliço na sociedade daquele momento. E diz aqui no capítulo 4, versos 16 a 21, ele dá o seu manifesto de que hoje se cumpre as Escrituras. Ele diz o seguinte: e chegando a Nazaré, onde fora criado, capítulo 4, versos 16 a 21, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos
e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos olhos, ou vossos ouvidos. Então aqui Jesus ele vai dando alguns pontos do que significa o evangelho. Ele começa dizendo que o evangelho, ele vem para evangelizar os pobres. Ele faz uma opção aqui dos pobres. E aqui, sem dúvida, se você pensar em termos espirituais, todos nós somos pobres. Todos nós somos carentes aqui. Todos nós somos mendigos espirituais diante da majestade desse Deus. Todos nós carecemos da graça do Senhor Jesus. Podemos dar um glória a Deus pela graça? Podemos dar um glória a Deus que no meio de 7 bilhões nesse mundo, Jesus te escolheu no meio deles para ser parte da sua família. Essa é a grande realidade, queridos. Estávamos perdidos, mortos nos nossos pecados, e o Senhor nos escolheu. O Senhor foi nos buscar lá no lugar onde nós estávamos. Não importa a situação que você estava, se você tinha ou não tinha, se você era pobre, se você era rico, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado era, mas o dom gratuito de Deus chegou até nós. A graça. Essa graça que é irresistível. Essa graça que faz com que a gente cante esses hinos bonitos. Essa graça que levanta lá do íntimo do teu coração aquelas palavras que vêm nos momentos e fazem você agradecer a Deus por Ele ter, de alguma maneira, olhado para você no dia do teu sofrimento. Amém? Essa graça. E essa graça veio para tocar nos pobres, sejam eles espirituais, sejam eles materiais. Desprovidos dos bens materiais, desprovidos dos bens, aqueles que estão sendo injustiçados. E essa palavra justiça no hebraico, ela é muito forte. Ela tem a ver em dar de volta o direito que as pessoas foram, de alguma maneira, arrancados delas, esse direito de ser digno. Quando Jesus está falando aqui para os pobres, ele está falando, e eu tenho estado trabalhando com 300 milhões de intocáveis na Índia. Não sei quantos de vocês já ouviram falar dos Dalits. São 300 milhões de pessoas que não têm direito a um emprego. No panteão religioso deles, Brahma, que é o Deus principal, a entidade divina principal, divide o corpo dele em 4 partes e diz que todo ser humano nasce de uma parte do seu corpo. E a premissa é: ninguém nasce com direitos iguais. E aí, quem nasce da cabeça de Brahma ou da boca de Brahma são os Brahmanes, e esses têm os privilégios da sociedade. São os pensadores, os ideólogos, são pessoas que movimentam as ideologias do país. Quem nasce dos ombros de Brahma são os kshatriyas. Os kshatriyas, eles são aqueles guerreiros, os príncipes, os políticos saem dessa casta. Agora é interessante que até mesmo o primeiro-ministro na Índia, se ele quer aprovar alguma lei, ele tem que ir aos brahmanes, os sacerdotes brahmanes, e perguntar se podem fazer isso. Eu estou dizendo isso porque vocês vão entender daqui a pouco o que eu estou falando, sistema de castas. E quando você vê o outro que nasce do estômago de Brahma, esses são os Vishyas. Esses aí trabalham no mercado, fazem o dia a dia econômico acontecer, são os mercantes, os negociantes do dia a dia. E aí tem uma casta que compreende 400 milhões de pessoas que nascem dos pés de Brahma. Esses não têm direito a entrar num templo para adorar.
Eles não têm direito a citar um texto do Veda, ou então ouvir alguém citando um texto do Veda. E aí, se terminasse aí, já seria um negócio terrível. Mas existe um outro grupo, um quinto grupo, que não é considerado nascido do corpo de Brahma. Ele é imundo, intocável. Esses são os Dalits. Estão debaixo da sola dos pés de Brahma. O nome Dalit significa os esmagados, porque nasceram debaixo da sola dos pés de Brahma. Esse povo não tem direito a nada. Eles trabalham 12 horas para receber um prato de comida, e o prato de comida é arroz. Eles não recebem dinheiro, mas grãos. Esse povo não pode mandar o filho a uma escola. Esse povo nasce e morre no seu lugar. A ocupação deles é determinada pelo lugar onde ele nasceu, onde ele viveu, e aquele lugar tem uma ocupação. Pode ser lavadores de carro, pode ser lavadeiras de roupas, pode ser coveiro, mas nada mais que isso. Eles nunca vão chegar a uma carreira profissional, porque nasceram Dalits, vão morrer Dalits. E esse povo um dia veio para nós e disse, não fomos nós que fomos a eles. Eles vieram para nós e perguntaram, se Jesus nos aceitar, será que vocês nos aceitam? Por quê? Porque eles nascem e os pais imediatamente dizem, você é impuro, você não chega a lugar nenhum, você será como eu, um coveiro, um lavador. Você não pode crescer, filho. Já pensou você mandar tua filha, o teu filho para uma escola, se você nascesse num lugar desse e não pudesse estudar, porque na hora de tomar o lanchinho tem que sair para fora, porque senão vai contaminar o lanche dos outros que são do movimento da casta? Esse povo, irmãos, Jesus veio dar uma resposta para eles. A resposta da graça, a resposta de que eu restauro a dignidade. O texto diz, cura dos quebrantados de coração, que o Senhor, Ele vai pregar a liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar a salvação. É interessante que isso aqui nunca tinha passado na minha cabeça até chegar e pegar uma criança de 4 aninhos no meu colo, lá na Índia. Eu vou, cada semestre, eu estou indo para a Índia e levo gente comigo. Se você quiser ir, pastor, vamos levar um grupo daqui. E aí eu pego aquela criança no meu colo e ele começou a se afastar de mim, eu não sabia por quê. Eu não entendia, isso não entra na estatística, os Dalits não estão nas estatísticas internacionais. E eu peguei essa criança no meu colo, comecei a puxar, e ele fazendo assim, eu falando, poxa, eu com tanto carinho, e ele não querendo um abraço meu. Até que eu dei um beijo. Ele começou a passar a mão no meu rosto para ver se eu estava sujo. E eu fiquei imaginando, meu Deus, me lembrei, esse é Dalit. Ele estava imaginando que me deixaria impuro ou poluído, no caso de dar um abraço nele. Dalit não se toca, não se abraça. Eu fico imaginando o que estava na cabecinha daquela criança. Será que ele não estava pensando, será que o Deus desse homem é maior que o meu? Que o meu me deixe impuro, ou deixe eles impuros? Mas esse homem não. Queridos, eu creio que quando Jesus vem a esse mundo, ele vem para esse povo também. Ele quer libertar os Dalits. E uma das formas de libertar os Dalits é dizer, eles vieram para nós e perguntaram, se nós aceitarmos Jesus, será que Jesus aceita a gente? E nós perguntamos para eles, o que significa aceitar vocês? Eles fizeram 3 pedidos. Liberte nossos filhos. Nossos filhos são os escravos. Nossos filhos não sabem o que significa estudar. Nossos filhos vão viver no máximo 20 anos de idade.
liberte os nossos filhos. O segundo pedido que fizeram, liberte nossas mulheres. De dia, nossas mulheres são intocáveis, mas à noite todos querem tocar as nossas mulheres. Irmãos, na Índia, a mulher Dalit, ela sofre o tempo todo violência sexual, estupros, porque eles não podem reclamar, não podem reagir, porque senão eles não podem ter uma próxima chance na próxima vida. Essa é a ideia da reencarnação que tem naquela sociedade. Liberte nossas mulheres. As mulheres na Índia, elas só servem para catar excremento humano na casa do pessoal do sistema de casta. Elas vão, trabalham com as mãos, tiram aquilo tudo, sem máscara, sem nada, colocam numa vasilha e vão enterrar do lado de fora da cidade. O homem Dalit, ele entra nos tubos de esgotos e vão desentupir os tubos de esgoto, sem máscara, mergulhando dentro daquela sujeira. Eu creio que se Jesus estivesse entre os Dalits, porque é entre os Dalits que ele está, ele criaria uma mudança social tremenda. O que os irmãos acham? Jesus vem para dar dignidade ao homem. Jesus vem para fazer uma mudança no ser humano e através do ser humano no seu contexto. A verdade é essa, todos nós vivemos em contexto. E o nosso contexto tem que ser tocado pela beleza do Evangelho. Amém, irmãos? Então, quando Jesus ele se levanta, ele fala do mistério da sua missão. Ele começa dizendo: o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor é sobre mim. Aliás, durante sua vida, as pessoas se maravilhavam do que Jesus fazia. Se você pega Marcos 2:12, e levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. As pessoas se maravilhavam com o que Jesus fazia. Jesus tinha um amor tremendo, ele quebra todos os paradigmas. Você sabia que Jesus foi morto não pelo que ele fez, mas pelo que ele disse? Jesus quebrou os paradigmas sociais, políticos. Ele vai para a cruz. Eu diria para os irmãos que quando você começar a fazer o bem, você vai ver quanto dói fazer o bem. Quanto dói numa sociedade corrupta como nós temos, a gente começar a implementar a justiça de Deus. Talvez alguns de nós vamos perder para poder fazer alguma coisa. Jesus expulsava demônios. Aliás, quando você vê injustiça, quando você vê opressão, quando você vê pessoas sendo levadas ao cativeiro emocional, você vai ver constantemente há um fator espiritual no meio de tudo isso, que só Jesus, através da sua igreja, é capaz de quebrar esses paradigmas. A vinda de Jesus nesse mundo já foi uma coisa tremenda, sobrenatural. Seu nascimento, sua vida, o seu batismo foi algo fantástico. E aí diz em Filipenses 2:7 e 8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E quando ele te chama para segui-lo. Ser discípulo, irmãos, é seguir a Jesus, andar com Jesus, sentir o que ele sente, ver o que ele vê, tocar no que ele toca. Isso tira a gente da nossa zona de conforto. Verdade ou não? Verdade ou não, irmãos? Ser um discípulo de Cristo é ser um imitador de Cristo.
Eu diria que na igreja tem muitos membros, poucos discípulos. Eu diria que ser membro é fácil, ser discípulo é difícil. Porque o discípulo, ele tem que seguir os seus mestres, reproduzir as obras do mestre. E algumas obras vão ser ainda maiores, porque ele promete isso. Se você crê no Senhor, obras ainda maiores poderão ser feitas. E é interessante que, uma vez eu estava lendo Mateus 25, 34, e aqui está o mistério também do ministério de Jesus, e ele, no dia do julgamento, porque isso aqui tem a ver com escatologia, não tem a ver nada com abrir um novo ministério beneficente, Jesus está chamando o seu povo e diz: vinde benditos do meu Pai. Entra para o gozo do reino que te foi preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Porque eu estava com fome, me deste de comer. Estava com sede, me deste de beber. Estava com frio, me vestiste. Estava preso, foste me visitar. Exatamente aquilo que ele professa na sinagoga, quando ele se levanta e abre a profecia do capítulo de Isaías 61, e diz: hoje se cumpre as Escrituras, diante dos vossos olhos. Agora Jesus, no final da história de todos nós aqui, quando terminarmos tudo, quando estivermos indo para o Senhor quer me chamar de bendito. Eu fiquei me perguntando, pastor Paulo, por que bendito? A palavra diz que eu sou um pecador, que tudo que eu faço não me leva de jeito nenhum, a minha tendência sempre é para o pecado. Como é que ele me chama de bendito? Aí ele fala, porque estava com fome, me deste de comer. Alguns comentaristas dizem que isso aqui tem a ver com os missionários que estão sofrendo por aí. Toda vez que alguém faz alguma coisa para o missionário, por favor, façam alguma coisa para os missionários, né? Você é chamado de pequeninos do meu Pai. Mas eu acredito que isso vai mais fundo, porque isso tem a ver com o ministério lá da sinagoga que Jesus está cumprindo. Todas as pessoas que você vê. E eu diria para ti, essa é uma outra doutrina da eleição. Eu não sei quem em Cristo está escolhido pelo Senhor. E às vezes essas pessoas escolhidas de Deus são tão feias, sujas, fedidas, irmãos, que eu nem sei quem são. Uma vez eu fiz um teste com a minha igreja, porque eu tinha ensinado 3 meses sobre mutualidade. Aí convidei o pastor Paulo Capelletti, conhece ele, Paulo? Paulo Capelletti, para ir na minha igreja e se vestir de mendigo. E entrar vestido de mendigo com um cobertor sujo, com cachaça colocada ali no... né? Ele mastigou um alho forte. E eu falei, você vai pregar, mas vem vestido de mendigo. Tá bom. Ele exagerou. A camarada chegou, eu mesmo fiquei sem graça. Eu estava sentado lá, né, na plataforma, quando eu olhei na porta de entrada, eu falei, meu Deus, acabou o culto. Aí o Paulo vem entrando, aí os diáconos já cercaram o homem, né? Segurou lá na porta. Aqui você não vai entrar. Aí eu fiquei só de olho, né? No final, ele conseguiu sentar na última cadeira, lá no fundo, da lite. E aí, queridos, quando eu vi que ele entrou e sentou na última cadeira, eu falei, bom, vamos cantar aquela música aqui e dar um abraço nos nossos visitantes que estão por aí. E aí, onde o Paulo estava, abriu uma clareira tremenda, ninguém queria chegar perto do Paulo. E de repente eu falei, bom, se tem alguém que quer dar um testemunho, vem aqui à frente. Aí ele, eu quero dar um testemunho. Aí os diáconos já, em cima dele. Até que ele se desvencilhou, saiu correndo, veio, e os diáconos atrás. O negócio foi uma bagunça geral naquele culto. Mas ele veio e chegou até a plataforma. Aí eu apresentei, esse aqui é o pastor Paulo Capelletti.
Isso tudo aqui é uma encenação e eu queria que vocês entendessem como nós estamos ao recepcionar pequeninos que o Senhor escolhe. Irmãos, às vezes os pequeninos de Deus, eu não conheço, se alguns dos irmãos aqui têm 10 anos de vida com Cristo, se há 11 anos atrás eu te encontrasse, talvez eu diria, esse aí nunca vai aceitar Jesus. Esse aí está perdido mesmo. Mas Jesus conhecia você. Jesus sabia quem era você. E que um dia, pela insistência daqueles que amam a Deus, você viria a se encontrar com Ele, ouvir a palavra dEle, e você foi transformado, está aqui. Às vezes, irmãos, os pequeninos do Senhor não são como nós somos. São bem diferentes. E nós não sabemos quem são. E é interessante que quando as ovelhas, os justos, perguntam para o Senhor com aquela vozinha inocente, mas Senhor, quando eu te vi com fome? Quando eu te vi com sede? Quando eu te vi na prisão? Você é filho do rei? Não tem uma teologia que fala isso? Você é filho do rei? Filho do rei não pode. Aí o Senhor vai olhar e dizer, toda vez, filho, que você fez a um dos meus pequeninos, a mim você estava fazendo. Não é interessante isso? Enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Você não sabe, nem eu, quem são os pequeninos do Senhor. Talvez são os Dalits. Talvez é aquela pessoa que está lá na sua casa que ainda não veio a Jesus. E que falta uma insistência ainda maior. Eu não sei qual é a tua missão, mas só sei de uma coisa. Jesus quer que você seja fiel em dizer as coisas que Ele tem feito na tua vida, no teu dia a dia. Amém? Isso não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com o que você faz com o teu dinheiro. Aqui não tem a ver com, Deus, eu não tenho isso e aquilo. Aqui tem a ver com caráter. Quando o justo pergunta para o Senhor, mas eu nunca te vi. Aí o Senhor está vendo nele o caráter de Cristo, que fazia sem que ninguém visse. Que ia lá e tocava aqueles que precisavam ser tocados, sem que ninguém aplaudisse o que ele estava fazendo. Aqui tem a ver com quanto de Cristo eu consigo perceber na minha vida e praticar com a minha vida, e não com o que eu tenho. Aliás, ouro e prata não vai entrar no reino dos céus. A ferrugem pode até consumir, mas o que vai entrar é a fidelidade que Jesus vai encontrar em você com aquilo que você fez, que é o teu tempo, o que você fez com a tua vida, nesse período que você tem para demonstrar o quão Jesus é precioso para você. Amém? Eu gostaria que agora nós pudéssemos terminar com essa canção bonita que os meninos prepararam. A Bíblia diz que tem os bodes também, né? E é engraçado que os bodes conhecem a palavra de Deus, irmãos. Esse mesmo texto de Mateus 25 diz que há um grupo que ele considera, e está escrito assim, que são os bodes. Os bodes fazem perguntas também. Mas quando eu te vi com fome, quando eu te vi com sede, e o Senhor vai dizer, toda vez que vocês não fizeram, a mim, não fizeram. Há um outro texto que diz, que alguns vão dizer assim, mas eu pregava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e o Senhor, para trás de mim,
eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Eu acho que Deus está dando para nós, como igreja aqui, a chance de sermos uma bênção hoje. Eu estou vendo, irmão, nós já temos 107 escolas lá na Índia, para os Dalits, com 30 mil crianças nas nossas escolas. Nós temos uma faculdade de Direito, porque nós já estamos imaginando que daqui a pouco eles vão se formar, eles precisam defender o seu próprio nome, a sua própria dignidade, então criamos uma faculdade de Direito. Nós temos um hospital em construção, estamos terminando, precisamos de algum recurso para isso. Mas esse hospital será uma faculdade de medicina para os Dalits. E nós temos 480 grupos de pessoas que saem estudando com eles o que significa democracia. Porque a Índia é a maior democracia do mundo, sendo que a religião tem colocado os seus primeiros ministros e tem dito que não toque no sistema de casta. Porque tocar no sistema de casta significa tirar mão de obra barata das mãos dos poderosos. Será que Jesus tem uma resposta para os Dalits? Será que Jesus pode usar a igreja brasileira? Porque eles não conseguem sozinhos. O terceiro pedido que eles fizeram para nós, sejam a nossa voz. Irmãos, eles precisam de voz. Não há libertação sem sangue. Não há libertação sem vontade política, econômica, social e principalmente espiritual, daqueles que conhecem a verdade e pregam essa verdade. Que Deus nos abençoe essa manhã.